E aí galera, então vamos aqui para o nosso simulador, tá, de gases e transformações, tá. Primeiramente, né, nós temos um recipiente fechado, um termômetro para controlar a temperatura, um barômetro, ou na verdade um pressostato aqui para controlar a pressão. Temos um medidor de pressão aqui. Aqui embaixo, tá, nós temos uma fonte de calor. E aqui em cima, pessoal, ó, nós temos a possibilidade de abrir ou fechar o recipiente. Aqui nós temos a opção de aumentar o volume ou diminuir o volume dele, tá? E nós vamos lá então. Eu pego essa bomba de bicicleta aqui, ó, e começo a jogar gás para dentro. Conforme eu vou jogando gás, a pressão vai aumentando, né? Vocês estão vendo? Ó, a pressão está aumentando a pressão. Beleza. É legal que esse simulador, quando chegar a um limite aqui, a tampa estoura, né? Então, eu tenho uma quantidade de gás no recipiente. Eu tenho uma temperatura constante. Se vocês quiserem aqui, vamos colocar em graus Celsius. Tá? Então, volume constante, aqui minha quantidade de gás se mantém constante, a temperatura constante. Agora, pessoal, eu vou começar a trabalhar com as variações, né, dessas grandezas. Então, primeiramente, nós vamos trabalhar com a ideia do boiler, que ele mantém a temperatura constante e varia a pressão e volume. Então, ó, se eu aumentar o volume, o que acontece com a pressão? A pressão diminui. Se eu aumentar a pressão, ó, eu diminuir o volume, então, eu aumento a pressão. Por quê? Porque as moléculas ficam mais próximas se agitando, umas colidindo com as outras e aí colidindo contra as paredes do recipiente, né? Se eu der mais espaço, elas têm mais espaço para circular sem se tocar, né? Menor pressão ela faz sobre as paredes do recipiente, então tem uma menor leitura de pressão. Então, pressão, né, quando eu altero pressão e o volume e mantenho a temperatura constante, eu falo da lei do Boyle. Depois, pessoal, nós vamos falar da primeira lei do Gay-Lussac, tá? Que ele diz ali? Que a pressão é constante, que eu não vou alterar a pressão, tá? Eu só vou alterar temperatura e volume. Então, vamos aumentar a temperatura e baixar a temperatura. Vamos ver o que acontece? Opa! Vamos tentar manter aqui a nossa pressão constante, tá? Então, pode ver o que acontece. Para manter minha pressão constante, ó, ela está fixa. Se eu diminuir o volume, ó, eu tenho que esfriar o gás. Se eu baixar o volume, eu esfrio o gás. Por quê? Porque no momento que eu esfrio o gás, diminui a agitação das moléculas. E elas ocupam um volume menor, né? Elas precisam de menos espaço, né, para se mexer e vão colidir menos uma com as outras e acabam colidindo menos com as paredes, né? Então tem um menor volume, uma menor pressão sobre as paredes e ocupando um menor volume. E aí, para manter essa pressão constante, eu só vou diminuir a temperatura conforme vai diminuindo o volume. Se eu aumento o volume, pessoal, e não mexo na temperatura, se eu não mexo na temperatura, a pressão aqui diminuiria. Por quê? Porque aumentaria o espaço para as moléculas ficarem se debatendo, né? Como eu aumentei o volume aqui e quero manter a pressão constante, eu preciso que essas moléculas continuem se agitando umas contra as outras e contra a parede, né, do meu recipiente.
Então, eu sou obrigado a aumentar o calor, dar energia para elas aumentarem, né, o seu movimento e se debaterem de uma forma que mantenha constante essa pressão. Então, quando eu falo de volume, de alterar volume e temperatura, porém a pressão constante, eu falo do Gay-Lussac, da primeira lei deles. Agora, quando eu falo lá da segunda lei deles, do Gay-Lussac, eu estou falando que o volume é constante. Então, escolho um volume aqui, tá? Manter ele constante. O que altera? Pressão e temperatura. Como eu não vou alterar o volume, tá? Para esse recipiente não explodir, eu posso, ó, né? Eu tenho um limite de pressão aqui no meu recipiente antes que ele exploda, tá? Então, eu posso aumentar a temperatura ou diminuir ela. E conforme eu aumento a temperatura e diminuo ela, a pressão muda, né? E como eu havia falado antes, se eu der calor, as moléculas vão se agitar, colidir uma com as outras e bater nas paredes do recipiente. A pressão aumenta. Se eu esfriar elas, eu tiro energia, ó, a movimentação das moléculas diminui a colisão contra as paredes e diminui a pressão. Mantive meu volume constante. Viram como é fácil? Então, para manter a pressão constante, eu mexo na temperatura e no volume. Para manter o volume constante, eu tenho que mexer na temperatura e na pressão, né? Elas vão se alterar, elas são proporcionais. Aumentou a temperatura, aumenta a pressão. Diminuiu a temperatura, diminui a pressão. Beleza, gurizada? Muito fácil, né?